Olá, meus irmãos, que alegria podemos falar da doutrina espírita com muita felicidade, muita paz. Estamos aqui para fazer uma doutrinária, mas antes disso vamos, como sempre, como de praxe, na nossa casa espírita, fazer uma oraçãozinha de introdução, levando em pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que eles nos ajudem nas questões físicas, materiais, que eles nos ajudem também nas questões espirituais, que possamos, ao longo de nossa existência, realizar todas as tarefas que nos foram propostas e que possamos, ao voltar ao nosso lar espiritual, estar melhores do que quando partimos. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Bom, antes de começarmos praticamente a nossa doutrinária, eu não poderia deixar de falar o momento que estamos vivendo, esse momento de apreensão com a pandemia. Essa pandemia tem tirado vidas, tem deixado as pessoas aqui na Terra desesperadas, mas tenho certeza que isso vai passar. Como o Chico sempre nos disse, né? Tudo passa e tudo vai passar. Em seguida tudo estará em ordem, de acordo com a vontade do nosso Pai. O que precisamos nesse momento é uma palavrinha muito simples, chamada fé. Fé. Fé quer dizer confiança. E se nós não confiarmos em Deus, vamos confiar em quem? Se porventura estamos passando essa pandemia, e com certeza, rapidamente, como já falei anteriormente, estaremos com isso resolvido, vamos estar bem. Deus é nosso Pai e nós precisamos ter fé nele. Certo, pessoal? Então vamos, propriamente dito, para o nosso tema de hoje. O tema é Penas e Gozos Futuros, que está no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, das Esperanças e Consolações, no capítulo 2. Lá nós temos 9 itens propostos dentro desse capítulo. E nós vamos falar exatamente sobre 5 itens. Eu vou relacionar os 9 itens e depois a gente já vai falar sobre os 5 primeiros. Então são os seguintes: o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos do futuro, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, as penas temporais. Esses são os 5 primeiros que nós vamos falar. Além deles, ainda tem o 6º, expiação e arrependimento. 7º, duração das penas futuras. Ressurreição da carne é o 8º. E o 9º, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido. Então, o primeiro tema, a primeira parte que nos fala desse capítulo é sobre o nada, a vida futura. O homem tem um horror ao nada. O nada, ele não existe, né? Simplesmente o nada não existe, e não existindo nada, e se crendo que após a morte nada existe, seria crer que de repente, através de um fenômeno biológico, que é a morte, nós mergulharíamos no nada. A partir de então, deixaríamos de existir, e isto vem contra algo que nós sentimos em nosso coração e nossa alma, que é essa necessidade de viver. E o simples fato de termos a hipótese que um dia essa vida cessaria, nos fere a razão. Porque então perguntaríamos, depois de tanta luta, vejam bem, nós nascemos, crescemos, trabalhamos, estudamos, amamos, encontramos pessoas, temos filhos,
criamos nossos filhos, temos nossa casa, nosso carro, nossos animaizinhos, que muitos amam, né? Então, assim, enchemos o nosso coração de ideais para atingir objetivos e, de repente, isso tudo vai por água abaixo. Deixamos de existir simplesmente. Nosso coração, nosso intelecto, rejeitam naturalmente esse tipo de pensamento. Então, o nada não existe. Para nós é impossível isso, né? Temos um instinto natural, um instinto da vida futura, né? Um sentimento de instinto da vida futura. Vejamos os casos que eu separei aqui. Eu separei 1, 2, 3, 4 casos, né? Vamos ver a questão histórica, por exemplo. Os homens de Neandertal, né? Esses homens primitivos, né? Pesquisadores encontraram, e arqueólogos encontraram, no sítio arqueológico de mais ou menos 150 mil anos atrás, um cemitério desses homens primitivos. E junto daqueles homens enterrados, eles colocavam os seus pertences, os pertences daquela pessoa, de forma que eles intuíam, que acreditavam que existia a vida após a morte, que eles usariam novamente aqueles pertences, aquelas coisas deles pessoais, as suas armas, enfim, o seu material de uso pessoal. Depois deles, outro exemplo que a gente pode citar são os egípcios. As múmias, por exemplo. Os egípcios acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. E por isso, para abrigar esse cadáver, eles acabavam construindo as pirâmides, né? Tem também o caso da mitologia grega, de Caronte. Eu acho que é uma história que quase todos nós conhecemos. Caronte é o barqueiro de Hades, que carrega a alma dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Então, para fazer essa travessia, era dada uma moeda ao corpo, era anexado ou na sua boca ou dentro do corpo uma moeda para que ele pudesse pagar ao barqueiro, pagar ao Caronte, esse transporte para a vida futura. Senão, eles ficariam vagando às margens daquele rio para sempre, né? Sócrates é mais um exemplo. Sócrates, o grande filósofo, viveu 300 anos antes de Jesus, nos diz que a morte nada mais é do que a separação do corpo e da alma. A alma continuará viva e o corpo material será destruído, que é o que nós, espíritas, também temos como um certo dogma, embora a doutrina espírita não aceita essa palavra, né, o dogma, mas vamos dizer que seria uma verdade indiscutível, né? Bom, aí nós temos também ainda na nossa existência uma lembrança vaga de quando estivemos na erraticidade. O que é erraticidade? É um tempo que nós passamos entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. Nós trazemos de lá, porque todo aquele material que nós colhemos lá, porque nós continuamos os mesmos, apenas mudamos de vibração, de campo, de faixa vibratória. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, todas as coisas que nós acumulamos na nossa existência terrena, todas as coisas que nós acumulamos na nossa existência espiritual, no mundo espiritual, melhor dizendo, nós vamos acumulando esses conhecimentos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Aí o ponto número 2 é a intuição das penas e dos gozos futuros. É a pergunta 961 do Livro dos Espíritos. E ela diz assim, que sentimento domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Vejam que coisa mais linda esse tipo de pergunta, que preocupação que Kardec teve de fazer esse tipo de pergunta. Porque muito de nós temos realmente esse medo,
essa dúvida, essa esperança. E nós não deveríamos ter, principalmente nós, os espíritas, né? Então vamos ver ponto por ponto. Vamos começar pelo menos pela dúvida. A dúvida nos céticos e endurecidos. As pessoas temem a morte porque alegam que a morte dói. Mas a morte não dói. Porque no momento exato da morte, a perda de consciência. Por exemplo, quem de nós já não desmaiou? Ou quem desmaiou sabe. Quando a gente acha que vai desmaiar, a primeira coisa que a gente fala, estou me sentindo mal. Meu Deus, acho que vou desmaiar. E puf, apaga. Quando a gente volta com aquela cara de paisagem. Ninguém se vê desmaiando. Então esse é uma dúvida que a gente tem, né? Anestesia geral. A gente morre ali. Não percebemos, simplesmente apagamos. Quando tu desperta, tudo já aconteceu. A cirurgia, o exame já foi feito e não percebemos nada. Estivemos inconscientes naquele período. O medo nos culpados. Quando na nossa existência, e muitos de nós têm esse medo, vamos dizer assim, fizemos muitas coisas erradas, muitas besteiras, coisas impróprias, somos maus, somos invejosos, orgulhosos, egoístas, ciumentos, enfim, todas as coisas ruins que a gente pode ter, a maldade para com os terceiros, né? Quando chega lá, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com esse medo, essa culpa, esse medo que entra dentro de nós, porque nós não sabemos o que vamos encontrar do outro lado. E já imaginamos que vai ser uma coisa pior. E aí ninguém quer morrer. Em qualquer caso, ninguém quer morrer. Mas essa dúvida, esse medo nos culpados, é justamente em função disso. Que nós não nos preparamos. Que nós não nos cuidamos enquanto estamos aqui. O nosso egoísmo, o nosso orgulho prevalece acima de tudo, né? O último item da pergunta, né, que é a esperança, a esperança nos homens de bem. Os homens de bem, eles vieram para cá para o amor, aguardam a morte com serenidade. O sono que vivemos todas as noites é um exercício para a morte. O próprio processo de envelhecimento é um preparo para a morte. Nós vamos envelhecendo e nos apegando de todas as coisas. Coisas que na nossa juventude eram tão importantes, deixam de ser importantes para outras coisas se tornarem importantes. Passamos a ser mais exigentes, passamos a ser mais cuidadosos com o nosso corpo, passamos a coexistir com mais amor junto da nossa família. E essas energias, com o envelhecimento, elas vão se exaurindo. É como se fosse uma vela, vai se extinguindo ao pouco. Então a serenidade nesses homens, se preparando, porque morrer é uma coisa óbvia. Nós nascemos morrendo. Isto é o que a vida nos ensina, né? Bom, aí vamos para o terceiro ponto. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Gente, imagine assim, ó. Quando nós verdadeiramente sentirmos o que significa Deus, quando realmente percebermos que nós somos filhos dele, que ele na sua onipresença está em todos os lugares, e se ele está em todos os lugares, e dentro de nós é um lugar, então ele também está dentro de nós e acabará um dos grandes problemas da humanidade, quando percebemos a presença de Deus dentro de nós.
Que problema é esse que vai acabar? A sensação de solidão. Não nos sentiremos mais sozinhos e soltos no universo. Deus está conosco. Deus está sempre junto de nós. Ele é um Pai amoroso, é um Pai que zela, um Pai que ama infinitamente a todos nós. Podem ter certeza disso. Deus está junto de nós sempre. Ele é o nosso cajado. Ele é o nosso ombro amigo. E como é que ele faz essas coisas? Como é que ele faz essa proteção? Como é que ele faz nos sentir amado por ele? Com a regulação das suas leis divinas. E ele faz isso muito bem. Essas leis se entrelaçam e faz com que haja uma harmonia, uma organização no universo. Que leis são essas? Lei de amor, lei de trabalho, lei do progresso, destruição e tantas outras que a gente conhece, que a gente estuda lá nas aulinhas. Né? Outra maneira que ele faz isso é a nossa consciência. Essas leis, elas se encontram dentro da nossa consciência. A consciência é a presença de Deus em nós. E muitas vezes, quando nós levamos para o caminho da lógica, do raciocínio, nós acabamos perdendo esse primeiro impulso da consciência. E, por exemplo, quando encontramos um irmão, um mendigo, jogado no chão junto ao lixo, nossa consciência nos diz que devemos ajudar. É Deus dizendo, ajude o seu irmão. Mas ao mesmo tempo vem a razão, a lógica, o raciocínio, e nós começamos a pensar. A gente perde esse impulso, e aí pensa assim, não, agora não posso, eu tenho que ir ao trabalho. E se ele me ameaçar? E se ele correr atrás de mim? O que as pessoas vão dizer a respeito disso, eu aqui ajudando esse mendigo? Começamos a racionalizar e jogamos a nossa consciência para o entorpecimento. O outro ponto, que talvez muito importante, é o auxílio dos espíritos. O auxílio dos espíritos. Isso nós estamos falando dentro do tema intervenção de Deus nas penas e recompensa. Esse auxílio dos espíritos. Cada um de nós tem um espírito amigo, um anjo de guarda. Nós temos amigos espirituais, nós temos um parentesco espiritual, não é um parentesco consanguíneo. Nós temos espíritos do bem que nos acompanham no nosso dia a dia. E do jeito que o mundo está, uma situação caótica, vamos dizer assim, e essa situação não é à toa, tem um motivo para isso. Estamos em breve entrando no mundo de regeneração, saindo do provas e expiações, mas isso é uma outra história. E se elevarmos o pensamento, como eu estava falando, e pedirmos ajuda para fazer o bem, pode ter certeza que muitos deles virão em socorro. Ele vem em grupo nos ajudar. Já nos diz o Livro dos Espíritos. Eles nos acompanham muito mais do que nós imaginamos. O quarto item é a natureza das penas e gozos futuros. Penas futuras não eternas. São penas futuras, mas não são eternas. Nós estamos num processo de educação. A reencarnação nada mais é do que um processo de educação. Errou, volta. Se errar de novo, vai voltar de novo. Vai voltar tantas quantas vezes for necessário, até aprendermos a lição para a qual viemos aqui. Vejam a bondade de Deus nesse aspecto, não é verdade? E essa pena não é carnal, é material e espiritual. O sofrimento após a morte não é material, é espiritual. Remorsos, vícios que se tem e que não se perde após a morte de forma miraculosa. Não vamos perder esse vício, essas picuinhas que a gente tem.
Simplesmente tu morre, não, terminou, acabou. Não. O ser tem o desejo, mas não consegue fazer aquilo. É um processo. Dizem os bons espíritos que grande parte dos espíritas, olha que aviso interessante para nós que estudamos a doutrina, para nós que somos espírita, tá? Que quando chegam no mundo espiritual e são questionados do que mais lhe dói, quase todos respondem a mesma coisa: o tempo perdido. O tempo perdido. Porque nós viemos aqui com uma missão, todos nós viemos com uma missão, e nós temos que cumpri-la. Muitas vezes nos desviamos do caminho do bem, e esse desvio do caminho do bem, podemos dizer que é um tempo perdido. Viemos para nos melhorar e não fizemos. Perdemos tempo. E aí vem o processo de educação. Volta para fazer tudo de novo. O que consiste a felicidade dos bons espíritos? Os espíritos vivem pelo amor, que já é um motivo de felicidade. No mundo espiritual, conseguem perceber belezas, encontrar amores de outras vidas, desfrutar sentimentos que não conseguimos imaginar. Então veja que coisa mais linda, né? A gente poder encontrar lá nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos avós, dessa última existência e de tantas outras quanto tivemos. Isso deve ser maravilhoso. Encontrar os nossos amores. A felicidade, para ele, o bom espírito, já é tudo. O sofrimento dos inferiores são torturas morais. Já esses inferiores, esses espíritos inferiores que passam a vida inteira voltadas ao mal e o equívoco, são as torturas morais, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a inveja de ver outros que a gente acha que são superiores a nós em posição de elevação, de iluminação, e nós não. É um atraso de vida. A perda das coisas materiais, do poder, são razões de sofrimento para esses seres inferiores. Vejam que coisa interessante isso, né? A morte não nos livra de questões internas. Ninguém desencarna e vira santo. Não é da noite para o dia que nós viramos santos. Normalmente, quando se morre, se diz assim: olha, coitado, era tão bonzinho, mas a gente sabe que não é verdade. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nos perguntarmos o que esperamos depois da morte, não, nós deveríamos nos perguntar o que fazemos antes dela, porque tem uma ligação direta com o agora, a nossa vida futura. Uma ligação diretíssima. Porque o que nós fizemos hoje, o que nós fazermos hoje, vai influenciar na nossa existência futura. Aí temos a visão do sofrimento de quem se ama. Se desencarnamos, como vai ser o nosso sentimento e comportamento em relação àqueles que estão no mundo, que estão sofrendo, estão passando necessidade, faltas de recursos financeiros, brigas por heranças materiais. E também quando chegamos no mundo espirituais e vemos muitos em situação de necessidade, isso vai depender, esse sofrimento, do nosso nível em que nós nos encontramos. Que se nós estamos num nível mais alto, nós vamos entender com mais facilidade. Quanto menor, nós vamos entender com mais dificuldade. E se nós entendermos a lei de causa e efeito, nós sabemos que o sofrimento vai passar. E do sofrimento ficará o aprendizado. Do aprendizado ficará o crescimento. Do crescimento virá a felicidade, a paz. O conhecimento é vivência em sua relação com o futuro. Isso aqui é uma coisa um pouco complexa, mas vamos lá. Conhecer é uma coisa, tá? Viver o que se conhece é outra coisa. E a nossa permanência no mundo espiritual vai depender muito mais do que vivemos
do que sabíamos. Porque saber não quer dizer que colocamos em prática aquilo que sabemos. Por muitas vezes nos iludimos quando chegamos ao mundo espiritual. Por exemplo, saímos daqui com a certeza que realizamos quase tudo, né? Com palestras, uma quantidade de água fluidificada que bebemos, uma quantidade de passe enorme que aplicamos, uma quantidade de anos que fomos presidente ou diretores de casas espíritas. Isso não quer dizer iluminação. Iluminação quer dizer reforma íntima, mudança de postura, ou quer dizer iluminação espiritual. E quando isso acontece, são instrumentos que são fornecidos para a nossa iluminação. E o último caso, que nós já estamos chegando, são as penas temporais, no corpo e fora dele. Nós passamos por provas, expiações, tarefas aqui na Terra. Então crescemos no mundo espiritual e no planeta. Então a gente cresce tanto aqui quanto no mundo espiritual. É isso que nos diz os espíritos. E as dores atuais, causas passadas e ou atuais. Dores atuais, causas passadas e ou atuais. Né? É verdade. Isso é verdade mesmo. Encontramos muitas vezes pessoas com 50, 60 anos, fumantes, que contraem doenças do pulmão. E vimos frequentemente elas se queixando, né? O que eu fiz na outra vida para ter essa doença? O que fizemos ontem pode ter relação direta com o nosso dia de hoje. Por exemplo, ontem, sábado, eu comi demais. Eu exagerei na comida. A minha gula foi tremenda. O que eu vou apresentar hoje? Problemas estomacais. Precisamos atentar a isso. É importante para as transformações de nossa vida. É muito importante. O que nós vamos fazer na vida atual. Bom, aí, como último caso, como último tema, vamos falar na vida sem problemas na Terra. Seria ótimo isso, né? Acho que seria a coisa que todo mundo quer. A felicidade. Mas, na Terra, ser feliz é viver enfrentando os problemas e tendo a felicidade relativa e condizente com a nossa resposta diante dos nossos problemas, que nós enfrentamos porque a dor ela é inerente ao estágio do planeta, mas o sofrimento é opcional. A forma como que reagimos à dor é nossa. Nós é que escolhemos se eu vou reagir me debatendo, me queixando, gritando, ou se vou aceitar numa aceitação passiva, ativa, buscando transformar. Então vejam, meus irmãos, esse era o último ponto que eu tinha para tratar, o quanto é importante nós cuidarmos do nosso dia de hoje, pois o nosso dia de hoje refletirá o que somos amanhã. Devemos estar sempre nos perguntando com quem nós andamos, quem nos acompanha, porque eles têm uma grande influência na nossa vida. Devemos sempre buscar o acompanhamento dos bons espíritos, Perfeito? Então eu me despeço aqui, fazendo uma oração de encerramento, agradecendo a audição de vocês e acreditando que, como já disse, essa pandemia deve terminar em breve. E aí nós vamos pedir ao Pai, elevar o pensamento novamente a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, aos espíritos amigos, agradecer ao dia de hoje, agradecer a nossa existência e fazer um pacto com eles de que vamos tentar e vamos conseguir, de todas as formas, realizar
as nossas tarefas aqui nesse mundo espiritual, no planeta Terra, de forma de completar a nossa educação, para que não precisamos repetir o próximo ano. Te agradeço, Pai, imensamente por esse dia, por esta hora, e que, Pai, nos conceda tudo aquilo que for de nosso merecimento, mas sempre lembrando que depende da Tua vontade e não a nossa. Que assim seja, que Deus esteja todos os dias